O Flamengo, como está visto na própria tabela, a gente não está conseguindo fazer uma campanha dentro daquilo que era esperado. Logicamente que o que aconteceu nesse decorrer é meio normal no futebol, mas não é o ideal. Então nós estamos tentando fazer uma reabilitação durante a competição, até aproveitamos esses dias para fazer um trabalho um pouco mais extenuante com a relação da preparação, porque está nos faltando um pouquinho isso durante os jogos. Temos um grupo de jogadores que estão procurando encontrar a sua melhor maneira de desenvolver o seu trabalho dentro de campo. Tem dias que funciona, tem outros dias que não. Então nós estamos com uma equipe um pouco desequilibrada e a gente espera que a partir de agora, depois desse jogo contra o River, a gente consiga manter ao menos o padrão que foi apresentado nesse jogo. Então, nos próximos jogos a gente acredita num time bem melhor, tanto taticamente, fisicamente e mentalmente. Esse jogo agora que o Flamengo encara pela frente é um dos jogos mais difíceis que o senhor vai ter pela frente? Como é que você encara essa partida decisiva aí? Sim, porque a Altos é uma equipe que tem demonstrado e está na frente da tabela nesse momento. Então, é uma equipe muito bem trabalhada, é uma equipe que tem uma estrutura maior, né? Não só na questão da financeira da vinda de premiação de anos anteriores, mas também tem um apoio municipal, então isso acaba dando uma vantagem, né, que a gente não tem. Mas estamos aí brigando, é uma equipe que está bem estruturada, uma equipe que tem capacidade, demonstrou, já perdemos no primeiro turno por 2-0, fomos envolvidos naquele jogo, temos que encontrar um antídoto para sair dessa situação e nós precisamos vencer. Eu acho que o Flamengo pode terminar essa competição sempre buscando o melhor, que é vencer, e é isso que a gente vai trabalhar. Professor, eu queria que o senhor analisasse o campeonato piauiense da temporada 2020. É um campeonato equilibrado ou não é um campeonato equilibrado? É um campeonato cheio de altos e baixos? O que é o campeonato piauiense na visão do técnico Paulo Ricardo Moroni? Bem, eu vejo um campeonato muito equilibrado. Tem muitas equipes parecidas, né? Dentro, principalmente do interior. O River estaria acima, mas em resultado não conseguiu encontrar isso dentro de campo, né? Fez algumas boas exibições na Copa Nordeste e não conseguiu manter mais isso. Mas é uma equipe por qualificação, ao menos individual, acima das outras equipes. Mas a gente vê uma determinação de Picos, uma determinação de Parnaíba, de 4 de julho, equipes muito bem estruturadas, equipes muito bem montadas e que conseguem dentro de campo também ter resultados. Então isso aí acaba fazendo com que o nível de competitividade aumente. O Flamengo está tentando ressurgir numa situação um pouco adversa porque é ano eleitoral e a gente sabe que o ano eleitoral para algumas equipes é bem diferente da tradicional dos 4 anos. Então eu vejo um campeonato um pouco atípico daquilo que era normal, já conheço bastante o campeonato piauiense, mas as equipes que estão à frente dão mérito. Agora o que não é normal seria o Flamengo e o River estar numa situação, principalmente o River, numa situação que está na tabela. Mas tanto o Flamengo como o River são equipes que têm condições de repente, nessa reta final, ter um gás aí para sair daquela situação embaraçosa que está. Professor, sabemos que o senhor é o técnico do Flamengo, mas sabemos que também sabe analisar como gerente de futebol. Por que o River não acerta no Campeonato Piauiense e faz jogos brilhantes em competições nacionais? Até poderia dar uma opinião, mas o problema acho que não cabe a mim, né? Seria falta de ética. Eu vejo boa intenção, eu vejo um planejamento buscando fazer com que o River cresça, não só no cenário aqui, mas fora também. E eu estive no Sampaio, trabalhando como coordenador, numa época que o Sampaio foi à Série B. E, de alguma maneira, os jogadores meio desligaram do estadual, né? Porque é um processo inconsciente, não é consciente, não. Você está numa competição melhor, com mais visibilidade, você vai instintivamente dar prioridade a ela. E isso acaba, às vezes, desgastando no estadual. Talvez não haja ainda uma estrutura para ter 3 competições para tentar manter um nível alto. Acontece com todas as equipes e no Sampaio também aconteceu isso, posso falar por isso. É muito difícil você manter três competições e a que mais é penalizada acaba sendo o estadual. Então é uma coisa assim que até deveria ser revisto, mas eu não sei como podem fazer tabelas diferentes do que está hoje. E realmente é uma campanha assim, nesse momento, muito abaixo para o River. O River tem uma condição de
de crescer ainda na competição e ter condições de ser uma melhor equipe. O Campeonato Piauiense hoje é porta para todas as competições, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, até mesmo brasileiro. Esse é o cuidado que tem que se ter, porque lutam para entrar nas competições para ter calendário e terminam perdendo rasgando esse calendário antes da época. Como fazer isso? É contratar 30 ou contratar 60 jogadores para ter esse elenco? Eu acho que é uma questão de mentalidade, de preparar o atleta para essa realidade. Você acaba se envolvendo com um jogo de Copa do Brasil que pode render momentaneamente uma verba muito alta para o clube, que está precisando, o clube sempre precisa financeiramente. Você tem uma Copa Nordeste que é espetacular para disputar, só que é muito desgastante. E ela também tem uma certa rentabilidade se passar de fase. Então o jogador, por isso que eu digo, é um processo de incentivo. Você contrata até 30, 40 jogadores, mas se não houver uma conscientização geral disso e trabalhar a cabeça do atleta, ele acaba priorizando, é incentivo, não há outro jeito. E hoje, com a preparação diferente de outras épocas, o jogador aguenta 3, 4 jogos num nível bom e depois cai. E isso é uma agravante porque ele acaba tendo que descansar justamente no estadual. Você faz um time que a gente chama de time reserva, o time B, e não é que os jogadores não tenham condições, é a falta de ritmo, né? Porque o jogador que começa a competição, começa os primeiros jogos, ele adquire um rendimento dentro de campo bem superior. Mas quando as coisas dão errado, esse rendimento praticamente fica tudo igual, num nível mais baixo. Então, é um trabalho de conscientização. Eu acho que não é só de priorizar com metas, mas sim de conscientizar que o ganha-pão realmente é o estadual, nesse nível.